Bom dia! Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, YouTube. Bom dia, Instagram. Bom dia, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Aí tá melhor. Bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Hoje, a nossa live, ela é mais voltada para arquiteto, tá? É uma live muito importante para arquiteto. Mas, como tudo, dentro do fluxo da incorporação, tudo é importante para todo mundo que quer trabalhar na área de incorporação imobiliária. Mas a live de hoje ela é especial para quem não sabe fazer um estudo de massa, para quem não sabe o que é um estudo de massa, para quem não sabe o que é um quadro de áreas, para quem não entende como é que a gente faz um estudo de viabilidade econômica, porque para fazer um estudo de viabilidade econômica eu preciso ter algumas informações, e como é que eu gero essas informações, de onde elas vêm. Então, hoje a gente vai entrar nesse, digamos assim, nesse segredo aí do estudo de massa e do quadro de áreas. Bom dia, Terra Engenharia, bom dia, Antônio, bom dia, Fernando, bom dia, Gi, ou Vera, bom dia, Franco, bom dia, Laura, Matheus, Gisele. Gisele é minha aluna, ela está em todas, gente. Gisele sempre está em todas. Bom dia, Luana, bom dia, Dena Cade. Bom dia, pessoal. Peraí, deixa eu olhar aqui. Então, gente, hoje essa live eu estou bem empolgada, porque eu lembro quando eu tinha que fazer treinamento das minhas equipes, ou quando eu estava na Cirela, ou na área Hilt, ou em outras empresas. Na Camargo, não, na Camargo eu era trainee, né? Trainee corporativo. Então, na Camargo eu estava mais lá para aprender do que realmente para produzir alguma coisa, né? É uma coisa engraçada, quando você é trainee corporativo, te pagam para você ficar lá olhando, sugando o máximo possível. Claro, a gente tinha algumas atividades, mas lá eu só ficava a maior parte do meu tempo aprendendo, né? E essa acho que é a maravilha de você ser trainee. Um dia eu faço uma live falando sobre trainee, já me pediram para fazer uma live falando sobre mestrado no exterior, vou fazer também. Inclusive, gente, coloquem aí nos comentários o que vocês querem que eu fale nas próximas lives. Eu já tenho muita live programada, muito conteúdo, estou com conteúdo programado até maio já. Mas vocês aqui mandam, né? Então, sempre que vocês quiserem algum tópico específico, me escrevam por direct, ou me mandem e-mail, ou escrevam aí nos comentários no YouTube e no Instagram, que eu vou colocar na agenda assim. Então, vamos lá. Durante essa semana toda, durante a semana toda e durante as próximas semanas, né? São 7 semanas sobre fluxo de incorporação. Eu sei que é muita coisa, por isso que eu quis separar em pequenas lives para a gente poder conseguir ir acumulando esse conhecimento ao longo do tempo. Então, na live de ontem, eu falei sobre inteligência de mercado. Quem não assistiu a live de ontem, preciso que volte, tá? Essas lives sobre fluxo da incorporação, que eu comecei na segunda-feira, aonde eu falei, na primeira live, eu falei sobre o fluxo da incorporação imobiliária, apresentei a estrutura completa. Aí, na terça, eu falei sobre planejamento estratégico para a incorporação imobiliária. Depois, eu falei sobre prospecção de terrenos e negócios. Ontem, eu falei sobre inteligência de mercado, né? Business Intelligence. E hoje, a gente fala sobre estudo de massa e quadro de áreas. E essas informações, elas são sequenciais, tá, gente? Não vejam essas lives como capítulos individuais de uma série do Netflix. Tem que ser sequencial, tá? Pensa numa novela. Se você não assistiu o capítulo de ontem, volta e depois assiste o de hoje, senão você vai se perder, não vai saber quem matou quem tá casando com quem, tá? Então, vamos lá. Na live de ontem, o que eu falei? Eu falei o seguinte, que o incorporador é o culpado por tudo, né? Pelo sucesso, pelo fracasso da incorporação. E o incorporador, ele precisa fazer um dever de casa para que o arquiteto consiga saber exatamente o que o incorporador quer. Então, na fase de estudo de massa e quadro de áreas, o arquiteto não está sozinho. Antes do arquiteto começar a fazer o estudo de massa e quadro de áreas,
ele precisa que o incorporador tenha feito o dever de casa dele, que é o quê? Aí eu volto para o meu caderninho. Eu separei aqui, peraí, que no YouTube tá ruim, porque tá dando muito sol aqui, gente. No escritório tá parecendo tá um sol maravilhoso, pena que eu tô trabalhando. Eu tenho aqui 3 itens que o incorporador tem que fazer para passar para o arquiteto, antes do arquiteto começar a fazer o estudo de massa e quadro de áreas. Então, vamos lá, vamos entender. Qual é a primeira coisa que tem que ser feita antes do arquiteto começar a trabalhar? O incorporador tem que fazer o dever de casa e ele tem que enviar para o arquiteto a planilha de análise de concorrência que a gente falou na live de ontem. Então, nessa planilha de análise de concorrência, o incorporador já olhou o mercado, já viu quais são os produtos concorrentes, já viu quais são os produtos que não são concorrentes, e ele montou uma planilha, um planilhão no Excel, com imagens do empreendimento, fachada, planta baixa, mais informações técnicas. Quantas vagas, qual é o preço, qual é a construtora, quantos pavimentos. Ele montou uma análise comparativa do primeiro produto para poder ele ter diretrizes para fazer o dele. Então, ele olhou a concorrência e ele viu, nessa planilha da concorrência, ele viu que para o produto que ele está querendo desenvolver, que é 2/3Q, 2/4, 3/4, ele está vendo que normalmente o incorporador está fazendo 50-50, 50% 2Q, 50% 3Q, ou 60-40, 60% 2Q, 40% 3Q. Por que a gente faz isso, Carol? O incorporador experiente, isso é uma coisa que vocês vão construir com o tempo, para quem não é assim, não está na área há muito tempo, que a gente tem que sempre desenvolver um mix de produto que ele tenha produtos com uma maior liquidez, ou seja, produtos que vão vender mais rápido, e aquele produto que vai dar uma puxada no VGV, que vai ser aquele produto especial, que vai dar uma alavancada no VGV. Então, se eu tenho, por exemplo, um empreendimento MAP, médio alto padrão, eu estou falando em apartamento de 2 e 3 quartos, todos com suíte. E aí, eu estou fazendo um MAP, médio padrão, médio alto, mas não é um alto padrão ainda. Eu falo, pô, mas eu acho que dá para eu fazer 2 unidades na cobertura. Então, vão ser 2 unidades duplex. Pô, dá para eu fazer isso, pegar um pedacinho da cobertura ali, e eu trabalhar 2 unidades na ponta. Às vezes eu estou fazendo 8 apartamentos por andar. Dá para eu pegar umas 2 unidades na ponta e fazer duplex, porque aí eu alavanco o meu VGV, e eu vou criar aquela unidade desejo. São poucas unidades que vão ser mais difíceis de vender, porque elas vão ter um ticket maior, mas elas vão dar um up no meu VGV. Quem definiu isso? O incorporador. Não foi o arquiteto. E eu preciso que vocês entendam isso. Então, o incorporador, ele definiu qual é o segmento de mercado que ele quer trabalhar, popular, econômico, médio, alto, altíssimo. Ele definiu o nicho de mercado, residencial, uso misto, lojas no térreo, apartamentos 3 quartos. Ele definiu que vai ter 80% 2Q, 20% 3Q, 60% 2Q, 40% 3Q, e ele vai dizer mais ou menos qual é o tamanho desse apartamento, 2Q e 3Q. Cara, onde é que ele descobriu isso? Na planilha de análise de concorrência. A planilha que o incorporador desenvolveu na live anterior, quem não viu, volta lá. Na live anterior, eu falei sobre uma planilha de análise de concorrência, onde o incorporador olhou para o mercado e viu o que está sendo feito. Carol, mas não tem nada disso sendo feito na minha região. Então, o incorporador não é bobo, ele vai olhar qual é a região desejo de quem mora naquela região pequena. Isso acontece demais no nosso mercado. Às vezes eu estou numa cidade pequena que não tem MAP, ou não tem Minha Casa Minha Vida, ou não tem o produto que eu quero lançar. Eu vou olhar para aquela cidade, sabe aquela cidade que sempre aparece no Instagram? Ah, fulano foi numa festa na cidade aqui do lado. Fulano foi no restaurante na cidade daquilo. Sempre tem aquela cidade irmã, que é a cidade sonho, que todo mundo olha, que todo mundo diz, ah, passei o final de semana em tal lugar. Os empreendimentos, se essa cidade ao lado tem esses empreendimentos já desenvolvidos, é lá que você vai beber da fonte. Porque você tem que criar referências que as pessoas conheçam. Não adianta nada. Eu estou falando lá, vou falar da cidade da terra dos meus avós, lá de Januária, norte de Minas. Aí eu estou lá falando de Januária, quero lançar um empreendimento em Januária, estou usando como referência Rio de Janeiro. Todo mundo que está em Januária conhece Rio de Janeiro? Não.
mas conhece Belo Horizonte, conhece Montes Claros, cidades mais próximas. Então, a sua referência de produto tem que ser de algum lugar que as pessoas que estão ali tenham conhecimento, tenham convivência, porque tem que ser alguma imagem mental que eles vão se relacionar, beleza? Bom, então o incorporador fez o segundo dever de casa, ele definiu o segmento, definiu o nicho de produto e definiu o mix de produto, o que vai ser desenvolvido ali. Depois, o incorporador fez o cálculo do VGV, definiu a eficiência de projeto, que é a área privativa por área construída. Lembra que eu falei? Dependendo do padrão de empreendimento, eu vou ter 80% de eficiência, ou seja, 80% do que eu estou construindo virou a área privativa, eu vou vender. Quem não está me acompanhando, volta na live de VGV. Eu já falei, isso aqui é uma maratona. Tem que seguir essa série do Netflix do início ao fim, tá, gente? Então, o incorporador já fez o cálculo do VGV, já definiu a eficiência de projeto, área privativa sobre a área construída, e decidiu qual é o produto que ele quer desenvolver. Aí ele vai pegar essa informação organizada e vai passar para o arquiteto. E aí ele vai falar, arquiteto, desenvolve o melhor produto arquitetônico para o mix de produto que eu, incorporador, defini a partir da minha estratégia de inteligência de mercado, que eu olhei na live anterior, junto com o meu cálculo de VGV. Porque é aquela coisa, eu só vou mostrar esse produto e eu só vou pedir para o arquiteto fazer um estudo de massa em quadro de áreas quando eu, incorporador, tenho certeza de que esse terreno é para mim e que eu consigo desenvolver um produto alinhado com o meu planejamento estratégico. Fechou. Beleza, então agora vem estudo de massa e quadro de áreas. O que é um estudo de massa e o que é um quadro de áreas? O estudo de massa é um projeto arquitetônico definido a partir de premissas. Então, eu não vou no CAD desenhar parede dupla da casinha, não vou fazer isso. Eu vou desenhar massas que vão representar espaços. Eu não vou botar paredinha, eu não vou botar bloco de louças e metais, eu não vou botar divisão de banheiro, não vou fazer nada disso. Eu vou definir o que vai ser área comum, o que vai ser garagem, o que vai ser área privativa, o que vai ser circulação, e a gente vai entender como é que isso funciona. Para que eu faço esse estudo de massa? Para eu gerar um quadro de áreas, e esse quadro de áreas é que o incorporador vai usar para refinar a viabilidade econômica dele, para que, aí a gente volta lá na aula sobre fluxo da incorporação imobiliária, para o incorporador poder dizer se ele consegue comprar o terreno por permuta ou não e fazer a proposta formal de aquisição do terreno para o incorporador e depois fazer o business plan para conseguir recursos para construir o seu empreendimento. Então, o estudo de massa é o pontapé inicial do negócio. O estudo de massa, olha a importância disso, é um projeto esquemático que vai me dizer se eu consigo atingir o sonho do VGV, do lucro e da eficiência de projeto que o incorporador definiu na live anterior sobre inteligência de mercado. Então, vamos lá, como é que funciona isso? Como é que a gente faz isso? Primeiro, amores, vocês têm que ser arquitetos mesmo, porque eu já vi muito engenheiro fazer isso, eu já vi muito incorporador fazer estudo de massa quadro de áreas, e eu vou dizer, desculpe a minha clareza, vocês não são as melhores pessoas para fazer isso. O melhor profissional para fazer um estudo de massa, um quadro de áreas, é o arquiteto e urbanista. Ponto final. Vocês podem querer fazer dentro do escritório, né? De médico, arquiteto, todo mundo tem um pouco, não tem isso? Mas para estudo de massa, para incorporação imobiliária, não. Se você quer fazer um produto rentável, que vai ser desenvolvido da forma correta, você tem que contratar um arquiteto para fazer o estudo de massa e quadro de áreas. Depois eu vou falar sobre estratégias de contratação, montar parcerias, a gente vai ter uma live sobre isso. Bom, então qual é o primeiro passo para a gente desenvolver o estudo de massa e o quadro de áreas? Primeiro, então eu fiz a minha colinha aqui para vocês, tá? Tá aqui no resuminho. Primeiro ponto, o arquiteto, ele vai consultar a legislação atualizada do terreno. Como assim, Carol? Muito incorporador coloca na internet, acha a legislação do terreno e não sabe que teve uma mudança de lei há 3 meses atrás, que não está publicada na internet, que não está em lugar nenhum, e a lei de uso e ocupação do solo mudou. Quem vai descobrir isso? O arquiteto, porque o arquiteto vai na prefeitura, ele vai levantar a legislação atualizada daquele terreno,
ele vai saber exatamente o que está valendo para aquele terreno no dia de hoje. Então, por mais que que às vezes o incorporador já tenha vindo para você, arquiteto, com um mix de produto, com um VGV, com uma eficiência de projeto, dizendo qual era o coeficiente de aproveitamento do solo, quem está boiando, volta na live de VGV. Você, arquiteto, tem que confirmar essas premissas que o incorporador trouxe para você. Então, o arquiteto vai na prefeitura, ligar, vai entrar em contato com a prefeitura para pegar a legislação atualizada do terreno, ou seja, tudo que pode, tudo que deve, tudo que é permitido fazer naquele terreno. Esse é o item 1. Então, ele vai pegar lei de uso e ocupação do solo, código de obras e qualquer tipo de legislação que seja referente àquele lote específico. Volto a dizer, quando a gente fala sobre urbanismo, não necessariamente o lote do vizinho tem a mesma legislação do meu lote. E muito incorporador não sabe disso. Então, às vezes, o incorporador estudou um terreno na esquina e ele começa a querer olhar um terreno na mesma rua ou no mesmo bairro e fala, não, é a mesma legislação, não preciso resolver nada disso. E, às vezes, o terreno do lado, ele tem uma limitante diferente. Vou dar um exemplo. Aqui em Brasília, a gente tem uma área no setor de autarquias, que é uma área comercial, né? E aqui em Brasília a gente tem uma área que é o seguinte, um terreno a gente pode fazer edifício vertical, o outro terreno a gente só pode fazer, eu acho que 3 ou 4 pavimentos. Só que a gente pode construir mais dentro do terreno. Um terreno a gente tem que verticalizar e ter mais área permeável, o outro terreno a gente pode horizontalizar e construir menos. E é um vizinho do outro, muro com muro. Então, quem vai definir, quem vai confirmar a legislação do terreno é o arquiteto. Beleza. Depois, o item 2, o arquiteto vai verificar as limitantes do terreno. O que é isso? Coeficiente de aproveitamento. Então, meu lote tem 1.000 metros quadrados. A legislação diz que eu posso fazer 3 vezes. Significa que eu posso construir 3.000 metros quadrados de área computável para efeito de aprovação no projeto na prefeitura. Significa dizer que eu vou construir 3.000 metros quadrados? Não. Significa que a legislação daquele terreno me permite ter uma área computável de 3.000. E o que acontece? Dependendo da região, existem áreas que entram nesse cálculo e áreas que não entram nesse cálculo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Brasília, subsolo não entra como área computável para efeito de prefeitura em alguns lotes. Então, se eu faço vagas de garagem no subsolo, e eu vendo as vagas de garagem como unidade autônoma, eu estou vendendo unidades autônomas, área privativa, fora dos 3.000 que eu posso construir, como área computável. Entender essas nomenclaturas é fundamental para o incorporador desenvolver o VGV, e eu falei sobre isso na live de VGV. Então, o arquiteto vai confirmar o coeficiente de aproveitamento do terreno, taxa de ocupação do solo, ou seja, meu terreno tem 1.000 metros quadrados. Significa que eu posso construir nos 1.000 metros quadrados? Não. Eu só posso construir em 65% do terreno. E eu ainda tenho os afastamentos. Então, eu posso construir em 65% do terreno, mas tem que estar afastado 1,5 metro das laterais, 10 metros da frontal do terreno, 5 metros do fundo. Então, esses 65% tem que estar ainda fora desses afastamentos. E eu ainda tenho taxa de permeabilidade, ou seja, aquela área que não pode ter nenhum tipo de construção, porque a chuva tem que bater ali e entrar no solo. Então, meu subsolo, por exemplo, não vai poder estar dentro desse limite de área permeável. São conceitos que o arquiteto entende perfeitamente, ele surfa tranquilo nesse mundo, nesses termos técnicos, e é essa expertise do arquiteto entender essa nomenclatura e conseguir traduzir isso para um produto imobiliário. Não é papel do incorporador saber desenvolver o melhor produto dentro do afastamento, da permeabilidade, da taxa de ocupação. É o arquiteto que desenvolve isso, tá? Aí vai falar sobre a altura máxima do prédio, cota de soleira, tudo isso. Vai falar também, o arquiteto vai correr atrás das informações atualizadas sobre outorgonerosa. O que é outorgonerosa? Às vezes eu quero fazer uma mudança de uso do solo ou de quantidade de construção. Então, eu vou na prefeitura e eu peço para a prefeitura
uma autorização para eu construir mais 2 pavimentos, por exemplo. Eu pago uma taxa para isso. Como é que a gente calcula essa taxa? Em cima do quadro de áreas do projeto de arquitetura. Tem uma fórmula cabalística lá, cada prefeitura tem a sua, e aí a gente calcula para saber qual será o valor pago de outorga onerosa, ou seja, extra, que eu tenho que pagar para a prefeitura poder aprovar o meu projeto com uma área maior que os 3.000 metros quadrados de área computável, por exemplo, tá? Na legislação do terreno, normalmente está assim, coeficiente de aproveitamento atual, 3, com outorga, 5,5. Então, você pode comprar esse potencial de 2,5 a mais em área computável, pagando para a prefeitura, e aí você constrói 5.500 metros quadrados de área computável, para efeito de aprovação da prefeitura. E, às vezes, vale muito a pena fazer isso. Vai ter também, na legislação, dizendo quantas vagas de garagem a gente precisa por unidade autônoma. Então, por exemplo, se eu estou falando de um prédio comercial, talvez eu não precise de uma vaga por unidade autônoma, às vezes eu preciso de uma vaga para cada 35 metros quadrados de loja. Aí, quando eu falo em apartamentos, em prédios residenciais, a legislação já muda. Aí já falo que eu tenho que ter uma vaga para cada unidade autônoma. Aí depende, tá? Essa legislação varia também. Aí vai falar também sobre acessos. Às vezes eu tenho um terreno que tem acesso em 2 vias, só que uma via é coletora e uma via é via principal. Normalmente, as prefeituras ou os projetos urbanísticos evitam que a gente faça o acesso do prédio na avenida principal e pede para a gente fazer numa avenida coletora, que tem menor tráfego. Então, isso tudo influencia diretamente no estudo de massa. Aí depois, o arquiteto vai olhar quais são as aprovações extras que a gente precisa fazer. Por exemplo, aprovações de concessionárias. Às vezes, eu vou fazer um empreendimento muito grande numa região que a concessionária de energia vai me obrigar a fazer uma subestação, e uma subestação vai me roubar 200 metros quadrados do meu produto. O arquiteto tem que saber onde ele vai colocar isso. Só que ele tem que saber dessa informação também antes, porque 200 metros quadrados, gente, é retirar VGV. Porque se eu estou pegando uma área que eu poderia criar unidade autônoma e eu estou transformando numa área comum, eu estou diretamente mexendo no bolso do incorporador. Saber essas informações antes de começar o estudo de massa é crucial. Então, vamos voltar aqui. Necessidade de aprovações legais em concessionárias, acessos específicos, tanto para carga e descarga, para bombeiro, área de proteção permanente, APP, bombeiro, como é que é a legislação do bombeiro, alguma restrição ambiental, de tombamento. Então, o arquiteto, ele vai coletar todas essas informações. Vejam a complexidade que é fazer um projeto de arquitetura, meus queridos colegas arquitetos. A gente rala muito para fazer um produto imobiliário, porque a gente tem que juntar todas essas informações que são restritivas, cada uma restringe de um lado, e a gente tem que transformar o terreno ainda num produto imobiliário que o incorporador pensou. Então, realmente é um desafio grande, né, para a gente fazer. Depois que eu levantei toda essa informação, todas essas diretrizes, o que eu vou fazer? Aí eu vou olhar o mix de produto que o incorporador me pediu para fazer. Então, o incorporador falou assim, eu quero um mix de produto que seja 60% unidades 2Q, 40% unidades 3Q. Tá, deixa eu olhar aqui na planilha de análise comparativa, que tipo de unidade 2Q a gente está falando? Que tipo de unidade 3Q a gente está falando? Minha unidade 2Q tem 80 metros quadrados. Eu estava achando que a gente ia trabalhar com 40. Não. Então, é um produto alto padrão. Minha unidade 3Q tem, em média, 120 metros quadrados. Tá. Beleza. Então, se ele quer fazer 60% unidade de 2 quartos e 40% unidade de 3 quartos, eu tenho que fazer uma regra de 3. Ele já virou para mim, eu tenho que fazer conta. Ele já virou para mim e já falou o seguinte, eu quero 80% de eficiência nesse projeto. Ou, estamos falando de um produto alto padrão, né? Eu quero 60% de eficiência nesse projeto. Significa dizer que, hipoteticamente, eu tenho lá 5.000 metros quadrados de área construída. Então, 60% vai virar a minha área privativa. Faço essa conta. 60%, vamos fazer 10 mil para facilitar a minha vida? Tá, tenho 10.000 metros quadrados de área construída, é computável. Contando com computável, com construído, a gente já fez aquela relação lá do VGV,
para fazer análise de qual que é a área computável, qual que é a área construída real. Então, a gente tem hoje 10 mil metros quadrados de área construída, tá? Tijolo, área de tijolo. E eu já sei que 60% vai ser área privativa. Então, eu tenho 6 mil metros quadrados para fazer área privativa, unidade autônoma. E aí, desses 6 mil, eu sei que eu tenho 60% para fazer apartamento de 2Q, 40% para fazer apartamento de 3Q. Divido essas áreas, descubro qual é a metragem quadrada que eu vou trabalhar 2Q, qual a metragem quadrada que eu vou trabalhar 3Q. Então, comigo, né? Vamos lá. Aí eu vou entrar no meu estudo de massa. Para eu saber se eu vou fazer uma torre, se eu vou fazer 2 torres, quantas unidades por pavimento eu vou fazer, como é que eu vou resolver isso? Bom, eu fiz um croquisinho aqui, os arquitetos vão entender. Então, aqui eu tenho o terreno, onde eu já marquei os meus afastamentos. E eu já marquei meus acessos, entradas e saídas. E aí eu começo a desenvolver a minha ideia. Olha, eu acho que vai dar para fazer uma torre inteira, talvez com 2 prumadas. E aqui em corte, eu cheguei à conclusão de que eu vou ter que fazer 2 subsolos, esse térreo de lazer, esse pilotis de lazer, esse térreo de lazer, mais um pilotis de lazer, e os apartamentos estão aqui. Carol, como é que eu cheguei nisso aqui? Como é que eu cheguei à conclusão de que eu preciso de 2 subsolos? Então, vamos lá. Eu falei que eu tenho 6 mil metros quadrados de área construída, área privativa. E eu sei que eu quero fazer 60% de 2 quartos, 40% de 3 quartos. Então, eu já dividi essas áreas, eu sei quanto que eu tenho de área para fazer 2 quartos e quanto que eu tenho de área para fazer 3 quartos. Só que aí, eu tenho uma coisa chamada, que eu falei aqui, taxa de ocupação, que é quanto do terreno eu posso ocupar com prédio. A legislação já me dá isso. Então, ela me deu lá 60%, 65%. Então, se o meu terreno tem 1.000 metros quadrados, a legislação está dizendo que, no máximo, a minha laje vai poder ter 600 metros quadrados. Então, o que eu já vou fazer? Eu tenho 600 metros quadrados. Eu posso fazer 6 mil metros quadrados de área privativa. O que eu tenho? Tenho 10 pavimentos. Acompanharam? Se eu só posso fazer 60 metros quadrados, 600 metros quadrados por pavimento, certo? Só que aí o que acontece? Carol, não tem área de circulação? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu tenho a minha área privativa, que eu vou dividir nos pavimentos, mas eu tenho a minha circulação. Então, o arquiteto experiente, ele já tem uma ideia ele já tem aquele bloquinho de caixa de escada, porque eu sei que um pé direito vai ter de 2,88 a 3,06. Por quê? Porque a gente tem o degrau da escada, o espelho da escada tem 18 centímetros. Eu sei que não vai dar para eu falar tudo no detalhe aqui nessa live de hoje, mas eu só estou dando um apanhado geral. O arquiteto já sabe qual é o valor do metro quadrado de uma circulação. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai jogar a circulação na planta baixa, dessa laje de 600 metros quadrados, e aí o que sobrar dessa circulação, quando ele colocar essa circulação, deu 25 metros quadrados, deu 45 metros quadrados, dentro dessa laje de 600 metros quadrados de circulação, ou eu tenho que fazer 2 torres de circulação, duas prumadas, né? Então, eu vou ter 120 metros quadrados de circulação, aí eu retiro do total e eu falo, o que sobrou? O que sobrou é a área privativa, e aí eu vou repetir isso na altura. Uma outra métrica importantíssima, a legislação falou para mim quantas vagas de garagem eu preciso por unidade autônoma. A gente tem uma métricazinha que é o seguinte, 22 a 25 metros quadrados é o que ocupa uma vaga de garagem, contando com a proporção de circulação que ela tem. Então, é óbvio que para fazer um estudo de viabilidade, para fazer um estudo de massa, eu não vou projetar a garagem. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar um retângulo máximo onde eu posso colocar aquela vaga, aquele subsolo, pego aquela área e eu divido aquela área por, vamos ser conservador, 25 metros quadrados. E vai me dar um montante, uma quantidade de vagas. Eu vou pegar essa quantidade de vagas e vou ver. Dá para todos os apartamentos que eu estou desenvolvendo? Não dá. Porque se eu pegar os 6 mil metros quadrados, vai me dar
6.000, vamos botar a área média. Eu tenho 60 apartamentos. Não vai caber em um pavimento só, usando a métrica de uma vaga para cada 25 metros quadrados, não vai caber todas as vagas que eu tenho para atender a todas as unidades autônomas. Então, eu faço mais um subsolo. Ou, dependendo do padrão de empreendimento, eu diminuo a torre, porque o subsolo vai estourar o meu custo. Aí a gente vai entrar em orçamento parametrizado, que a gente vai ver na segunda-feira, que eu vou falar sobre estudos de viabilidade econômica e orçamento parametrizado, a gente entra num outro nível. Então, vamos fazer aqui um checklist, porque para quem não é arquiteto, eu imagino que está assim... O que a gente faz para fazer um estudo de massa? Aqui eu falei a vida, né? Como é que a gente desenvolve na vida real. Mas vamos lá. A primeira coisa que o arquiteto faz é checar os afastamentos. Então, ele coloca os afastamentos no terreno. Depois ele olha qual é o gabarito máximo, ou se tem cone. Arquiteto sabe do que eu estou falando. Depois ele vai olhar a área permeável, qual é a área permeável do terreno, e qual é o coeficiente de aproveitamento do terreno, quanto que ele pode construir. Depois ele vai olhar a taxa de ocupação, que ele pode construir no terreno. Qual é, além dos afastamentos, além da permeabilidade, que vai chover de aguinha lá para o subsolo, o que ele pode construir no térreo. Isso aí é a área de... cadê? A taxa de ocupação do terreno. Aí depois ele vai fazer uma conta entre vagas de garagem e unidade autônoma. Quantas vagas de garagem eu preciso para quantas unidades autônomas? Ele vai fazer essa relação. Para quê? Para ele descobrir que para cada vaga ele vai usar 25. Eu deixei tudo anotadinho aqui para vocês, tá? Eu fiz aqui a minha colinha para vocês, porque eu sei que vocês adoram. Então, de 22 a 25 metros quadrados vai ser o valor da metragem da vaga mais circulação, para premissas de estudo de massa, tá? Depois, a gente vai fazer o cálculo do número de pavimentos. Eu vou pegar o tamanho da laje possível que eu posso ter naquele terreno, usando a área útil das unidades autônomas com a circulação vertical, eu defini qual é o tamanho do meu pavimento. E aí eu vou ver quantos pavimentos eu preciso para chegar na área privativa que eu quero para dar o VGV que o incorporador me pediu. Ah, Carol, deu ruim aqui, porque eu precisaria fazer mais 2 pavimentos e a minha cota máxima está aqui. Deixa eu ver se dá para fazer ortogonerosa. Aí eu vou para a legislação. E olho, dá para fazer ortogonerosa. Então, mais 2. Depois o incorporador vai fazer a conta, né? Quando ele for fazer a viabilidade econômica, para ver se pagando ortogonerosa, o produto ainda está dentro da margem de lucro dele, tá? E aí, depois que eu desenvolvi, então, esse produto hipotético, a parte mais importante é desenvolver o quadro de áreas. E aí, o que vai ter dentro desse quadro de áreas? Lá no meu treinamento, eu ensino a fazer esse modelinho de quadro de áreas, para a gente poder conseguir tirar do arquiteto as informações que o incorporador precisa para fazer o estudo de viabilidade econômica, que é o objetivo do estudo de massa. Então, o arquiteto ele vai fazer o levantamento das áreas privativas, sendo a área privativa e a área acessória da área privativa. O que é a área acessória? A vaga de garagem, ou um box, um depósito que eu tenho lá embaixo, coisas desse tipo. E ele vai levantar a área comum, tanto comum coberta quanto comum descoberta. Por que vocês levam em consideração comum coberto e comum descoberta? Porque cada área tem um peso dentro do orçamento. Porque quando a gente fala em áreas equivalentes, isso é um conceito de custo. O custo para construir 1 metro quadrado de jardim é diferente do custo para construir 1 metro quadrado de banheiro revestido com mármore crema mafio. Então, entender essa diferença de custo é fundamental para a gente fazer orçamento parametrizado e estudo de viabilidade econômica da live de segunda. Bom, então, recapitulando. Como é que a gente faz um estudo de massa para produto imobiliário? A gente analisa todas as limitantes do terreno em relação à legislação. A gente analisa as informações que o incorporador trouxe para a gente em relação a produto e mercado. A gente traduz isso tudo em números para saber se esses números cabem dentro da legislação e dentro dos limitantes do terreno. A gente cria esse produto amarrando todas essas relações. Então, por exemplo, na hora que eu estou lá fazendo o cálculo de circulação
vertical. Eu descubro que, porque o meu produto tem corredores com comprimento de mais de 12 metros de comprimento, né, 12 metros de comprimento, a largura do meu corredor vai ter que passar de 1 metro para 1,20 m. O incorporador normalmente não sabe disso. É o arquiteto que vai falar para ele. E aí o arquiteto vai dizer para ele, a eficiência do seu projeto caiu um pouquinho mais. Ao invés da sua eficiência ser 60%, a sua eficiência caiu para 58%. Porque eu tive que alargar todos os corredores para atender a uma norma do bombeiro de rota de fuga. Ou o meu prédio chegou num número de pavimentos que eu sou obrigado, arquiteto, a colocar um elevador de emergência. Ou seja, ao invés de eu colocar só um elevador, eu tenho que colocar mais um elevador. E aí, a minha eficiência de projeto cai de novo. Então, vejam, o incorporador, ele vem com as premissas, mas ele não tem o conhecimento técnico fino para tomar decisões técnicas de produto para que esse produto seja aprovado na prefeitura para a gente ter o RI. Então, esse casamento arquiteto com incorporador é fundamental. E eu te digo mais, é muito importante que o incorporador tenha arquitetos parceiros. Não estou dizendo que você vai trabalhar só com um arquiteto, porque eu acho que a gente nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Mas é muito importante que a gente tenha um arquiteto, 2, 3 arquitetos com que a gente trabalha, tem uma maior afinidade, para que a gente consiga ter essa discussão de estudo de massa e quadro diário de uma forma bem fluida, tá? Eu digo que o arquiteto, ele é o braço direito do incorporador na parte de novos negócios, porque o arquiteto é a única pessoa que consegue traduzir a ideia do incorporador num produto imobiliário que vai ser vendável, tá? Bom, era o que eu tinha para hoje. Para segunda-feira, então, a gente vai falar sobre estudo de viabilidade econômica com orçamento parametrizado. Se você ainda não deu like no vídeo, dá um like no vídeo agora, deixa esse presentinho para mim. Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber sobre esse assunto. Entra no grupo do Telegram para você receber essa minha colinha aqui, porque a partir das próximas semanas a gente vai começar a dar mais uma aceleradinha. Eu tenho tentado trazer esse conteúdo de uma forma bem suave para que vocês consigam absorver tudo. Eu sei que é um conhecimento técnico que eu precisaria estar expondo isso com imagens, com exemplos, que é o que eu faço no meu treinamento, mas eu acho que é válido vocês começarem a aprender sobre esses termos e expandir cada vez mais o conhecimento de vocês. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje e a gente se vê na segunda-feira. Bom final de semana para vocês. Quem não viu as outras lives, passa o final de semana aí maratonando as outras lives para poder acompanhar o orçamento parametrizado, estudo de viabilidade econômica na segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau.